agora eu já venho aqui para a sala porque eu estou hoje, né, pelo menos, falando especialmente sobre as finanças. E quem fala sobre finanças aqui já tem vindo algumas vezes aqui. Eu quero agradecer o Rodrigo Serra, que é mestre em educação e hoje educação financeira, contas de início de ano, planejamento financeiro, tudo isso junto no nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Rita. É um prazer enorme falar sobre educação financeira no programa Mulher.com aqui, sensacional. Muito obrigado por todos que nos ouvem, todos que nos assistem. É sempre um prazer falar desse tema, né, importante para as nossas vidas e para as famílias, né, e para todo o povo brasileiro. E quando a gente fala assim, começar o ano, organizar contas, janeiro já começou, mas o fim do ano foi um bololô, as férias vieram, gastou mais do que devia, como que eu vou começar a controlar daqui para frente? Porque para trás não dá para a gente voltar. Exatamente. A ideia central é, primeiro, ter uma noção de quanto se deve e quanto se ganha, que é importante, né? Então, muitas pessoas se perdem nas contas porque não tem a ideia de quanto deve e quanto ganha. E o dever vai desde as contas grandes, as contas essenciais também, que é água, luz, telefone, mas também as contas pequenininhas, aquelas que a gente deixa passar, ou gastos, né, os gastos dia a dia que você não registra. Então, não tendo essa dimensão, esse cenário das dívidas, né, das contas, você acaba se perdendo. Então, esse é um ponto importante. A outra é tomar cuidado, porque 90% das nossas decisões financeiras são emocionais. Então, você vai lá, eu mereço, eu preciso comprar. Então, uma pergunta que deve sempre se fazer: estou realmente precisando? Se sim, Primeira como vou pergunta. planejar? Exatamente. Em relação às organizações iniciais agora, porque agora vem IPTU, vem IPVA, né, todas essas contas. Então, é assim, ver a dimensão, o quanto você tem, né, você vai ter que mobilizar algum outro recurso, né, e aí analisar a partir daí quais caminhos tomar. Anotar no papel, fazer uma planilha, é super importante, Rita, precisa fazer isso. Nós não tivemos educação financeira quando criança, né? E sofremos, hein? Pagamos juros, pagamos um monte de coisa. E agora eu tenho feito esse trabalho junto às crianças e junto aos adultos também, para conscientizar, porque educação é, antes de tudo, conscientização. E uma das coisas que, conversando com o Rodrigo na hora do intervalo, ele me falou, é que hoje as crianças que ele ministra essa educação financeira, elas estão educando os pais. Ou seja, aqueles pais que não aprenderam também a lidar com o dinheiro, a entender, não é de matemática, é entender a dinâmica do dinheiro, o que é diferente. Porque conta todo mundo sabe fazer. Eu conheço pessoas que não sabem ler e escrever adequadamente, mas fazem uma conta, não perde um tostão. Então, conta todo mundo sabe fazer, mas esse lidar com o dinheiro, essa dinâmica do dinheiro, do entra, do sai, e fazendo essa pergunta, eu realmente estou precisando disso que eu vou comprar agora? Porque hoje a internet também está fazendo todo mundo comprar. Exatamente. Então, assim, tem que ver, realmente estou precisando ou não, né? E realmente as crianças, elas têm um papel importante, os adultos também. Essa troca, então precisa ter diálogo, né? Entender o dinheiro para além do valor, o dinheiro não como um fim, mas como um meio. É importante ter o dinheiro, tudo, mas saber lidar com ele como um meio, né? Então, a questão da organização, por exemplo, a ideia de valor. Economizar água, economizar luz, é educação financeira. Né? Não deixar a luz acesa a lâmpada acesa enquanto você não está no ambiente, né? Na hora de escovar os dentes, economizar. Tudo isso nós não tivemos, e aí o que acontece? Pagamos altos preços por não ter essa educação financeira. Então, as crianças, as famílias que têm esse diálogo, né, que têm ajudado os pais a fazer planilhas, né, também, olha, está deixando a luz acesa, e os pais também cobrando dos filhos no bom sentido, olha, não deixa a luz acesa, não gasta água em excesso. Tudo isso é educação financeira. Não demora tanto no banho. Exatamente. Esse é o pior, esse é o vilão da casa. O chuveiro, a energia elétrica, né? Que, por exemplo, se você atrasar a conta de energia, que são contas essenciais, né? Água, luz, energia, e para muitos hoje até a internet. Não é? Então, se você não pagar no dia, tem a multa. Né? Depois, se você deixar, tem juros. Quer dizer, tudo isso são recursos de trabalho, que o povo brasileiro trabalha muito. Né? E gerir os próprios recursos é uma questão também de saúde física, mental, né? E uma questão social. Mas então é nesse âmbito, nesse cenário que a gente tem trabalhado, no diálogo, que tem a ver com a educação, que é uma ação consciente, né? Na conscientização e na ideia do valor. A educação financeira passa pela ideia do valor.
Será que eu preciso de um celular, por exemplo, que custa 6 mil, 7 mil? Ou o de 1.000 vai bem? É essa noção de valor que tem que ter. Isso independente do valor que a pessoa ganha. É, Se é um salário mínimo ou se é muito. Então, tem gente que vive bem com salário mínimo. É difícil, porque as contas são, mas consegue se organizar, vamos dizer assim, né? Vamos trocar o viver bem, se organizar, paga as contas direitinho. Tem gente que ganha muito dinheiro e não consegue. Porque Tá não sempre tem, devendo. exatamente, porque não tem essa ideia do planejamento, da pesquisa. É importante pesquisar. Pesquise. Hoje com a internet você consegue pesquisar, né, Rita? Vamos falar sobre a pesquisa, o planejamento no próximo bloco? Vamos embora. Então a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. De volta com Mulher.com, hoje falando sobre educação financeira. Eu não sei qual é a relação que você tem com o seu dinheiro. O dinheiro é algo muito bom, né? Ele promove a nossa vida para melhor, se você souber usá-lo. Se você não usa com consciência e numa inteligência emocional, e aí você vai gastar mais do que devia, aí você começa a achar que o dinheiro é ruim. Ai, porque essa droga, porque... E começa a xingar. O coitado tem nada a ver com o seu descontrole. Mas o dinheiro, ele é realmente uma coisa boa no nosso mundo de hoje. Inclusive para as instituições mesmo, que seja de evangelização, enfim, os institutos, as organizações precisam desse dinheiro para sobreviver também. Então, você pode usá-lo para fazer também uma doação, uma coisa boa. Mas tem que saber lidar com ele. Para lidar com ele, educação financeira, gente, que é o assunto de hoje na companhia do Rodrigo Serra, que está aqui conosco justamente para nos orientar. Nós encerramos o bloco anterior, Rodrigo, falando sobre o planejamento. O que vem a ser esse planejamento? Como que a gente se planeja? Então, o planejamento, ele implica em anotar primeiro ali os gastos essenciais, né? Como eu falei no bloco anterior, água, luz, telefone, os gastos, né, essenciais que você, sem eles não tem como viver, por exemplo, sem luz, sem água, sem telefone. E depois, os gastos ali que são financiamentos, por exemplo, de casa, automóvel, que tem bens alienados, né, que você paga a prestação. E os gastos do dia a dia, que também, eu costumo dizer, né, parece que o chuveiro, o carro descobre que você recebeu, ele quebra. Então, tem os imprevistos que podem acontecer. Gostei disso. Né? Podem acontecer, infelizmente. Então, assim, aí, para esses imprevistos, é necessário o quê? A poupança. Mas não é só a poupança, aquela clássica. Você pode guardar ali R$10, R$15, R$20 em casa ou no banco, que é mais seguro, né? Então, o planejamento envolve tudo isso. E depois, o destino, né? Tendo essa noção dos gastos e da quantidade de dinheiro que você também vai ter, se vai ter que aumentar ou não essa arrecadação, que destino você vai dar. E aí que entra a questão emocional, né? Não comprar por impulso, ver se vai precisar daquilo naquele momento. Isso tudo ajuda muito, porque eu passei por isso. Nós passamos por isso, né? Comprava no impulso, comprava sem pesquisar. Então, o planejamento envolve isso. Como é que ele pode ser feito, né? Ele pode ser feito numa simples folha, anotando, ó, gasto tanto, ganho tanto, ou no computador, ou mesmo no celular. Enfim, o importante é fazer. O meio como você vai fazer, aí você decide. Porque também isso é bem pessoal, né? É bem pessoal. Cada família, cada pessoa tem suas demandas, as suas organizações ali na questão do âmbito financeiro. Bom, então, a partir do momento que a pessoa anota, ela tem, isso dá visibilidade, ela está vendo o que está acontecendo. É fácil também, a partir desse planejamento, de uma planilha, uma anotação, alguma coisa, ela ter noção onde está vazando o dinheiro? Onde ela está gastando mais? E isso ajudar a controlar? Não tenha dúvida, né? Porque você visualizar, você usou um termo muito bom, visualizar, você consegue ver, olha, estou gastando aqui, ó, esse mês gastei mais no gás, ó, esse mês gastei mais na energia elétrica, ah, comprei uma coisa que não precisava, ah, mas agora eu tenho uma sobra que eu posso planejar. Então, a visualização, ela ajuda a tomar decisões sadias. Decisões sadias. Que é o mais importante no âmbito da educação financeira, para não sofrer, né? E uma coisa importante para destacar, para todos que nos assistem, é a questão da diferença entre ter crédito e dinheiro. Ter crédito é uma coisa, ter dinheiro é outra. Então, o crédito é importante, né? Os cartões de crédito, ou seja, o crédito, mas é importante lembrar que aquilo lá é um limite que você tem, um dinheiro a mais que você tem, né? Uma oferta de crédito, né? Não é um dinheiro físico, mas usar conscientemente, né? De forma consciente, por quê? Para que você não se perca.
né? Não pegar vários cartões de crédito, porque o juros do cartão de crédito no Brasil é altíssimo. Com Quantas certeza. vezes, né, não conseguindo pagar a fatura total e aí vai para o rotativo, enfim. Então, deixar essa observação importante, né, para todos os nossos, as pessoas que nos assistem, nos ouvem, que é importantíssimo diferenciar crédito de débito e fazer uso bem consciente do crédito, né? Às vezes você ganha 2, 3 mil reais, as instituições financeiras te oferecem crédito de 9, 10 mil. Então, pode comprar no crédito? Pode se organizar, mas pague a fatura inteira, porque senão depois fica uma bola de neve, você começa a pegar outros cartões, né, e acaba se perdendo, Rita. Agora, aqui, quais contas, eu não sei você na sua casa, quais são as essenciais? E você deu uma pincelada para nós de, não dá para viver sem água, luz, a internet hoje para nós, inclusive para o trabalho, tem gente que trabalha em home, né? Aí, bom, enfim, esses gastos essenciais, economizar, apagando uma luz, diminuindo o tempo do banho, quer dizer, tudo isso já começa a diminuir na anotação também. Exato. Porque, então, opa, tá, antes era 300 por mês, agora eu já estou pagando 280, 260, 180, quer dizer, vai diminuindo, porque a pessoa está vendo que ela está progredindo. Exatamente. Você apropria das suas contas, controla, né? Você não deixa ela te controlar. Você consegue visualizar a partir das anotações. Não tenha medo de anotar. Ah, mas eu vou anotar, vou ver que tem muitos débitos. Ok, vamos fazer estratégias então para que você consiga organizar, negociar as dívidas que tem. Mas a visualização, não ter medo de anotar, faz com que você visualize essa economia. E essa economia, aí é outro ponto. Para onde vai? Por exemplo, os 20 reais que economizaram da conta de luz, os 20 reais da água. Tenta poupar, tenta poupar. Você está vendo? Você está diminuindo um gasto e poupando. 50, vamos comer uma pizza? Exatamente, e isso faz parte. Poder comer uma pizza de forma tranquila, vivenciar, tem que viver mesmo, né? Usar o dinheiro como um meio, não como um fim. Não passar a vida inteira pagando conta e acumulando. Então, são desafios, eu sei que não é fácil, mas tem que ter um começo. Longa caminhada começa com um passo. Você dá um passo. E o primeiro passo é, anota aí. Olha, estou gastando tanto, ao mês que vem consegui economizar, já dá para comer uma pizza, já dá para guardar um pouquinho. Culturalmente, não se fala muito sobre educação financeira no país, né? E nem sobre poupar. A gente tem muito, não, eu vou gastar porque eu vou ver uma vida só, aquela coisa, né? Respeitando tudo isso, eu acho que é importante ter consciência de que se você tiver essa análise, você vai ter mais paz financeira. Por quê? Nós sabemos que não ter paz financeira gera um monte de problema, não é? Gera insegurança, não dorme direito. Então, o convite é, vamos refletir sobre os nossos gastos? Eu faço isso também. Coloca no papel, preciso de mais recursos. Isso falando também para as pessoas que têm salário, são CLTs, mas também para os autônomos, né? Que recebem, acho que até principalmente para os autônomos, exatamente, que não têm um ganho fixo. Né? Depende da produção, às vezes uma venda, enfim, ou serviços, não conseguiu tantos serviços assim, quer dizer, aquele mês vai vir menos. Se ele gastar de acordo com o mês que ele ganhou mais, o mês que ele ganhar menos vai faltar. Exatamente. Então, é ótimo para os autônomos, né, que tem ali, como você falou, ganha um mês um dinheiro, aí é hora de reservar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a educação financeira, ela abarca todas as esferas, né, desse povo nosso maravilhoso que trabalha duro, né, e aí lidar com os juros, por exemplo, né, com os empréstimos, é super importante para que se tenha aí esse caminho, essa trilha nas questões das finanças pessoais, paz, né? Para poder decidir também, fazer compras mais conscientes. E ninguém está falando, não compra uma coisa. Nós estamos dizendo assim, olha, o que eu vou comprar, preciso? Se sim, como que eu posso planejar? Onde está mais barato? Pesquisei, né? Não comprar por impulso. Eu já comprei coisas por impulso, né? E assim, você passa e fala, não, eu vou levar. Aí eu preciso, eu mereço, não é? Então, assim, esse convite, essa reflexão, Rita, aqui, porque passa pela educação. Por isso que eu sou professor de matemática há 26 anos, né? A matemática é um ramo que pode ajudar na educação financeira. Juros, porcentagem, mas a educação financeira não é matemática. A educação financeira, ela passa pelo tripé da ideia do valor, do consumo consciente, né? E de usar o dinheiro como meio, não como fim. Qual a maior dificuldade que você vê das pessoas? Será que é o cartão de crédito, a facilidade do cartão de crédito, que faz com que as pessoas muitas vezes se endividem e parcela, faz em 3, tá sobrando dinheiro, vamos fazer isso aqui em 5, aí
aquilo vai virando um bolo, ou o pagamento que você falou, eu vou pagar no rotativo. E isso faz com que isso gere uma bola de neve e as pessoas acabem se endividando? Olha, não tenha dúvida, o cartão de crédito, assim, eu uso, né? Mas eu uso um, né? Eu com a minha esposa, até nos assistindo agora, a gente usa um, né? E aí a gente consegue pagar sempre a fatura. Por quê? Porque geralmente o crédito que é ofertado lá, é fácil de você comprar, por exemplo, você consegue comprar, parcelar, né? Mas precisa ver se o somatório dessas parcelas, no final, vai caber no seu bolso. Porque se não der certo, vai ficar o quê? Uma bola de neve por outro mês. Aí os juros é altíssimo. O juros do cartão de crédito no Brasil chegou a 400% ao ano. Né? É muito juros. Então, assim, uso consciente. Né? E o que acontece? Hoje, infelizmente, muita gente pega um cartão, aí não consegue, pega outro. Né? As ofertas de crédito. E aí, muitas famílias estão utilizando os cartões de crédito para comprar coisas essenciais, como alimentação, né? Roupa, vestuário, farmácia, combustível, né? Então, assim, ele também faz parte já de um orçamento. Então, lidar com o cartão de crédito de forma, olha, eu tenho 3, 4, vou tentar ligar, parcelar aquele, ficar com um só e ir controlando, é uma sugestão muito positiva para não entrar nessa bola de neve que esse monte de juros compostos, que a gente fala juros sobre juros que vão, sem contar as multas, juros, né? E a pessoa acaba pagando o mínimo, né, do cartão de crédito, e aí no outro mês vem a fatura mais com juros e aumentando, e aí ela perde o crédito, né? Então é muito importante essa questão, Rita, de lidar com o crédito de forma consciente, lembrando que você pode fazer as parcelas sim, mas as parcelas que caibam no seu bolso que você consiga pagar. Deixamos de falar algo importante que você queira passar para os nossos amigos hoje? Olha, primeiro eu quero agradecer, né? A Rita sempre uma simpatia, o pessoal do estúdio aqui. O programa é maravilhoso. Agradecer o espaço para falar desse tema, que é um tema importante para a sociedade brasileira, para as crianças, né? Para as famílias que nos assistem, que qualquer coisa que vocês precisarem, procurem, converse com quem possa te orientar financeiramente, né? Não entre em desespero em relação às dívidas, negocie. E eu desejo saúde financeira para todos e saúde em todos os sentidos. Que Deus abençoe vocês todos. Ano novo, saúde financeira nova. Sim. Olha, eu quero agradecer, Rodrigo. Nós conversamos hoje com o Rodrigo Serra, é professor de matemática há 26 anos, como ele mesmo disse, mestre em educação pela UFES de São Carlos. Atualmente, além de dar aula, você desenvolve projetos na área da educação financeira para crianças em geral, é palestrante na área educacional e trabalha sobre múltiplos temas. E aqui tem vários temas, o pessoal pode ir nas suas redes sociais e entender todas essas bases que você tem para conversar e ensinar as pessoas. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Como chama sua sogra? Dona Josete, de Itatiba. Olha, eu vou mandar um beijo para Dona Josete de Itatiba. Um beijo para a senhora, obrigada por assistir e gostar do Mulher.com. Obrigado, Rita.